Eu fui convidada por uma professora de Relações Internacionais da Nigéria, que eu conhecia e que, quando vinha aqui no Brasil, ficava na minha casa, para atender um seminário na Nigéria. Naquele tempo, a gente não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, a gente se comunicava muito por carta, e o convite chegou em cima da hora, ela me ligou, você tem que ir, você tem que ir. Eu fiz das tripas do coração, fui sem direito de saber o que era. Esse era um primeiro congresso mundial das reparações na cidade de Abuja. Ele foi organizado por 53 países e era uma conferência de governo, não era uma conferência da sociedade civil. Eu fui como ouvinte, porque o Brasil foi convidado, o Itamaraty foi convidado, e respondeu que no Brasil não existia racismo e que não havia necessidade deles comparecerem. E a pessoa eminente convidada aqui do Brasil foi o Abdias Nascimento. O Abdias, nessa época, estava nos Estados Unidos doente e não pôde comparecer. Chegando lá, eu era a única brasileira, num universo de muitas pessoas, mais ou menos 500 pessoas. Bom, ao mesmo tempo, um rapaz de São Paulo, chamado Fernando Conceição, jornalista baiano, que estava estudando em São Paulo, ele fez um movimento, ele tomou conhecimento, ele foi estudar, ele tinha um conhecimento também de um jamaicano, existiam pessoas da Jamaica que acompanharam, e ele fez o Pendura da Reparação. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas deve ter gente aqui que ouviu falar. Foi a mídia, né, deu uma visibilidade a esse tema, na época, porque, no dia 13 de maio, o Fernando Conceição reuniu 20 pessoas, foi para um restaurante caríssimo em São Paulo, e todo mundo jantou e não pagou a conta. E, no final, o pessoal disse assim, mas como é que vocês vão pagar? Vai todo mundo preso, chamou a polícia. Disse, não, é o Pendura da Reparação, vocês estão nos devendo e nós queremos reparação, vocês têm que pagar. Isso eles fizeram 2 vezes e deu um processo. Depois, mais tarde, mesmo em 1994, foi feito o primeiro Seminário Nacional de Reparação, lá no Rio, com Bahia, São Paulo, Minas e Rio, e se tirou também a coleta de assinaturas pela reparação, nesses 4 estados. Foram feitas essas coletas de assinatura, estou falando isso bem, porque muita gente não lembra. Foram feitas essas coletas dessas assinaturas e foram levadas a Brasília em 1995. E aí o governo federal chamou um seminário chamado Multiculturalismo e Racismo. Chamou todas as lideranças negras dos estados, foram muitas pessoas, eu fui, vários líderes, sentou Abdias Nascimento, K.O., os maiores líderes da época, 1997, estavam lá para ouvir especialistas norte-americanos que falavam de ação afirmativa. Então, a plateia, né, se revoltou com isso. Em 2001, a gente teve a conferência em Durban. E, aqui no Brasil, ninguém queria falar de reparação. E, lá em Durban, a gente tinha notícia de que o tema central seria reparação. E, realmente, aconteceu isso. Eu não fui, mas a declaração de Durban está aí até hoje, né? Mais tarde, veio o CONEB. O CONEB, Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil, com uma missão de propor um projeto político do povo negro no Brasil. O CONEB ele atuou de 2006 até 2013. Então, foi feito também, durante esse período, antes desse último congresso do CONEB, foi fundada uma instituição, o Instituto Nacional dos Povos, com a missão de trabalhar a reparação.